seja bem-vindo a mais uma edição do programa Hora Final. Na verdade, é o primeiro do ano e vamos fazer uma breve resenha daquilo que foi o ano 2014, um ano bastante repleto de acontecimentos muito importantes que marcaram a vida político-social dos moçambicanos. Vamos mesmo a começar por fazer uma resenha daquilo que foram os 10 anos de governação de Armando Guebuza, que foi o segundo presidente democraticamente eleito e o terceiro de Moçambique como um Estado independente. Adelson, muito boa noite. Como é que analisa os 10 anos de governação do presidente Guebuza? Sei que não é fácil fazer um resumo de 10 anos de governação, mas podemos olhar para aquilo que foram os pontos fortes de governação e também os pontos fracos. E também, se calhar, deixar um TPC para o novo governo que já vai tomar posse este janeiro. Boa noite, Machava. Boa noite ao PAN. Saudações extensivas a todas e todos os telespectadores. Aproveito essa oportunidade no primeiro programa do ano para desejar que o presente ano seja um ano próspero, que seja um ano com êxitos, quer laborais e sociais, para todas e todos os moçambicanos. Que seja um ano diferente e que seja um ano que traga muito mais do que a gente passou no ano passado. Em relação ao balanço dos 10 anos de governação do presidente Armando Guebuza, eu tenho 4 aspectos positivos, a qual gostaria de partilhar, e 4 aspectos negativos. No que diz respeito aos aspectos positivos, permita-me que eu comece com algo que julgo que foi de extrema utilidade. Refiro-me àquilo que é a construção e reabilitação das infraestruturas socioeconómicas. Podemos discutir aqui os processos relativos a tanto a construção bem como a reabilitação, mas é indiscutível o salto, quer em termos qualitativos de quantidade das infraestruturas socioeconómicas que foram construídas ao longo dos últimos 10 anos. E não podemos esquecer que a base para qualquer desenvolvimento, o país não pode, de maneira alguma, desenvolver-se sem aquilo que são as infraestruturas socioeconómicas, né? Refiro-me à infraestrutura socioeconómica. Acho que aqui é que dar os meus parabéns, porque foi a par da expansão do ensino, me refiro à expansão toda ela a nível do capital humano. Primeiro, com a expansão do ensino primário, em termos percentuais, houve um salto muito para além dos 400%, que é muitíssimo bom. A nível do ensino técnico profissional, no que diz respeito à expansão das infraestruturas, bem como construção, não foi de todos ele muito satisfatório, mas há um pormenor que é preciso mencionar. É aqui a aprovação da Lei de Ensino Técnico Profissional. Um dos principais constrangimentos que no processo da planificação do capital humano que o país tem apresentado diz respeito a essa diferenciação. Quais são as pedras basilares orientadoras? Porque agora houve uma alteração do paradigma na perspectiva de a atual lei do ensino técnico profissional, ela toma em consideração a demanda em vez da oferta. Anteriormente era um processo de criava-se a oferta, era determinante. Agora a demanda, em função de toda a matriz socioeconômica, ela é que determina até que ponto a gente vai fazer a abertura ou solidificar um determinado aspecto. A parte também do capital humano, diria que para a questão do ensino superior, a gente teve aqui um salto qualitativo e quantitativo. É discutível a questão de qualidade, isso aqui julgo que pessoas mais abalizadas podem buscar critérios de elegibilidade, porque, mas diferenciadamente, que se Moçambique atualmente o ensino superior tem acima de 50 instituições do ensino superior. Quando eu falo instituições de ensino superior, não falo somente para as universidades, bem como os institutos superiores e outras, quer de cariz público, bem como privado. Hoje, temos acima de 150 mil estudantes no ensino superior, refiro-me toda essa população estudantil, e, em média, Moçambique hoje, anualmente, traz ao mercado quase 10 mil quadros formados. Isso é muito bom e criou condições também, quando eu me refiro a processo de expansão, que as instituições públicas elas não estivessem somente concentradas a nível da capital do país. Eu refiro, por exemplo, à Universidade de Eduardo Mondlane, mas hoje a gente tem a Universidade, tem a Unizambeze, tem a Uniluri,
encontrou um processo de expansão para poder dar oportunidades em função da localização geográfica que cada um tenha oportunidade de estudar. Isto é de extrema utilidade que tal ocorre. Agora, para completar os dois aspectos a qual acho que foram positivos, falei primeiro da questão das infraestruturas socioeconômicas, o processo de construção e reabilitação, falei também daqui do capital humano. O terceiro aspecto que é a redução da dependência orçamental externa. Por mais que a gente torne aqui fator de discussão de ajuda externa que Moçambique até hoje recebe e também o investimento estrangeiro. Eu aqui me refiro somente àquilo que é a redução da dependência orçamentação externa. Refiro-me isso ao Orçamento Geral do Estado. Quando nós tivemos em 2005, Moçambique tinha como dependência externa para o orçamento algo como 48%. E no ano passado, Moçambique atingiu as fasquias de 27,9%. Isso é de extrema utilidade que tal ocorra, esse processo de redução. O quarto aspecto positivo a nível do balanço de governação de Armando Emílio Guebuza refere-se a telecomunicações. Não podemos esquecer que as tecnologias de informação e comunicação, no mundo atual, onde a inovação ela faz parte da matriz necessária para um desenvolvimento sustentável, um país que não cria evolução a nível de telecomunicações, ela fica, de certa maneira, atrasada. Eu me refiro aqui, quando falo de telecomunicações, falo aquilo que é teledensidade. Em 2004, nós tínhamos 3,7% de teledensidade e, a nível do ano passado, o país teve 74% de teledensidade. Podemos aqui questionar a questão de qualidade, mas agora, em termos de acesso, eu julgo que termos 74% da teledensidade do país, isso é um bom princípio para todo um processo de planificação que tenha como base de suporte as tecnologias de informação e comunicação sejam presentes no país. Ela está lá. Acabe agora o novo governo poder efetuar planificação usando esses 4 aspectos. Muito bem, obrigado, Adelson. Vou mesmo voltar a si, mesmo para questionar acerca do primeiro item que tem a ver com as infraestruturas que foram construídas ao longo dos 10 anos. Sem dúvida que foi uma mais-valia para o país, mas, entretanto, há um grande assunto que se coloca, que é, primeiro, o desenvolvimento, se calhar, até que ponto essas infraestruturas trouxeram desenvolvimento tanto para as comunidades como mesmo para a burguesia moçambicana. Já me vou a si, peço-lhe os aspectos que ele marcou durante os 10 anos de governação de Armando Guebuza, uma figura que emergiu, se calhar, dentro do nada, não se tinha, se calhar, em Armando Guebuza, aquela pessoa como um sucessor natural de João Chissano na altura. Emergiu e depois, quando entrou na cena política, trouxe uma nova dinâmica em que elegeu vários assuntos que têm a ver com o combate à corrupção, o combate ao deixa-andar e também a construção de infraestruturas como bandeiras da sua governação. Já terminou, na verdade, a sua governação. Vamos agora ao novo governo, mas o que é que lhe marcou dentro dos 10 anos de Armando Guebuza? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras e também aproveito para desejar um feliz 2015. Em relação à sua questão, eu diria, primeiro, discordando um pouco de si, dizer que, de fato, o presidente Guebuza foi, talvez olhando para aquilo que é a história sucessória dos presidentes, tanto da FLIM como do país, aquele que, com alguma antecedência, já se sabia que ele seria sucessor. Não só porque ele foi eleito para o cargo de secretário-geral em 2002, mas também porque, bem antes disso, era um dos nomes que mais vinha ao de cima. Estamos também lembrados que, um pouco antes, houve alguma tentativa de se avançar alguns nomes, dentre os quais do ministro Helder Muteia, que depois não deu certo. Então, creio que já desde o início o presidente Guebuza mostrou alguma pujança. Este é um ponto. Outro ponto, também creio que ele assumiu com uma grande áurea de esperança, porque, como bem se lembra,
a questão de combate do deixa andar, corrupção, e até havia um certo discurso de inclusão nele. E surgiu exatamente num momento que, apesar de todos os pontos positivos que possam ser apontados em relação ao mandato ou aos mandatos do presidente Chissano, mas já dava claros sinais de um certo, vamos dizer, cansaço em termos de estilo. Então, acho que o presidente Guebuza, de fato, assumiu com uma certa áurea de esperança e, em parte, a votação significativa que ele teve, tendo em conta aquilo que havia sido os resultados da eleição anterior, 99, que foi uma vitória tangencial, de fato já mostrava muito bem a base de apoio que ele tinha. Então, apenas uma achega. Bom, em relação àquilo que eu vejo como sendo os pontos que mais que foram mais marcantes, eu diria que a desconcentração, essencialmente, foi uma marca muito forte, principalmente no que tange a transformação e materialização da ideia. Claro que ainda há muito a ser feito, a ideia do distrito como polo de desenvolvimento, e principalmente a gente pode ver isso hoje em dia quando vê a transferência significativa de recursos e poder decisório que foram feitos para os distritos hoje em dia. O distrito de há 10 anos e o de hoje são radicalmente diferentes. Mesmo havendo lacunas, nós podemos ver claramente que o distrito teve um salto qualitativo muito grande, e isto só foi de fato possível pela aposta e de forma sistemática, principalmente pelas presidências abertas que o presidente Guebuza fez. Creio que esta, fora, claro, a questão das infraestruturas que aqui já foi indicada, o distrito é uma marca indelével da governação do presidente Guebuza. Outro ponto que eu acho que é de extrema importância é a diplomacia econômica. Creio que o presidente Guebuza deu um salto muito grande sob o ponto de vista de diplomacia econômica e principalmente diversificando as fontes de parceria, principalmente no seu empenho nos BRICS. E acho que isso foi de extrema importância também para criar um certo equilíbrio, tendo em conta que até há uns 10 anos não só éramos um país dependente em termos orçamentais, mas também em termos de cooperação econômica, éramos mais dependentes dos países ocidentais. Então, esta aposta que fez para os BRICS, a China, a Índia, o Brasil, sem dúvida foi uma boa aposta, não só porque de fato trouxe recursos, mas também porque contrabalançou as relações com alguns parceiros ocidentais. E o terceiro ponto que eu aqui iria indicar, que é um pouco mais, vamos dizer, polêmico, é o debate público. Eu penso que o debate público durante a governação do presidente Guebuza melhorou substancialmente. É claro que alguns acham que não, mas eu sinto que, apesar de uma certa crítica e uma certa área de restrição de algumas liberdades, não sei se é pelo crescimento da sociedade civil em si ou por outras razões, o fato é que o debate público tornou-se mais pungente. É claro que também o próprio chefe de Estado, em certas vezes, foi muito reativo a isto, né? Mas não creio que, na essência, o chefe de Estado tenha cerceado este debate público. E aqui, acho que houve uma certa confusão em relação a eventuais clivagens internas dentro do partido Frelimo, que podem ter sido confundidas com aquilo que era o debate público mais amplo. Eu acho que, de forma mais ampla, o debate público cresceu.
e bem, enquanto que, eventualmente, devido a questões mais internas, pode ter havido algum cerceamento, mas por conta de, vamos assim dizer, dinâmicas internas do partido Frelimo. Agora, os pontos que eu considero como tendo sido negativos. Se calhar mesmo, já antes mesmo de avançar para os pontos negativos, notei que os meus dois convidados destacaram aqui a questão de infraestruturas, foi o Adelson, primeiro o Aitan, o Jaime trouxe aqui a questão da diplomacia econômica, sobretudo a diversificação de fontes de parcerias econômicas. Entretanto, ocorre-me uma questão que tem a ver com até que ponto, por exemplo, Adelson, as infraestruturas que foram construídas trouxeram uma dinâmica para as comunidades, estão a trazer dinâmica para as comunidades, estão a trazer desenvolvimento. Não só olhando para as comunidades, mas também olhando para a burguesia moçambicana. Ou seja, até que ponto, por exemplo, o setor de construção moçambicano floresceu ou enfraqueceu com todas essas construções que aconteceram. Porque se formos a ver, por exemplo, a China, na diversificação até das fontes de parceria econômica, foi um grande parceiro durante os 10 anos de governação do presidente Kebuza, mas, entretanto, a China tem algo peculiar, que é conceder um crédito, mas na perspectiva de serem as empresas chinesas e também o know-how chinês a executar as obras. E o setor de construção moçambicano parece-me que ficou um bocadinho à margem do desenvolvimento em torno destas obras todas que foram construídas. Sim, eu não diria que somente a China tem essa peculiaridade. Eu diria que todo um processo de contramento de dívidas, ele tem condicionalismos. E a China não é a exceção. Eu refiro-me à China, posso dar exemplo de grandes obras que foram efetuadas a nível do ano passado por outro governo, com destaque, por exemplo, para o Brasil, a grande obra que foi da construção do aeroporto de Nacala. Ele tem um condicionalismo também, que é o processo de construção, ele foi efetuado por uma empresa brasileira. Então, esses condicionalismos, eles sempre vão existir, embora que a gente tenha a possibilidade de buscar questões de diversificação, pela diversificação outras fontes, sempre condicionalismo. O que pode mudar seria, de certa maneira, da magnitude que vem desses condicionalismos. Outros podem aceitar o processo de terciarização, que é pela subcontratação para certos serviços complementares a empresas de construção nacionais, quando é o caso, aí dando possibilidade das empresas nacionais poderem irem buscar também o saber, irem buscar a experiência, irem buscar também a pujança necessária para que sejam, num futuro breve, eles donas do processo de construção. Se vamos já notar, Adelson, mesmo até a matéria-prima, boa parte, incluindo até o cimento, as obras públicas, sobretudo pontes de estradas, vinha de fora, vinha da China. Até que ponto estas infraestruturas geraram desenvolvimento para o setor privado moçambicano? Eu não gostaria de analisar os benefícios da infraestrutura na perspectiva só do setor privado moçambicano. Eu gostaria de analisar na perspectiva de todos como uma sociedade. Não podemos esquecer, se permita-me, em breves palavras, efetuar uma retrospectiva. É que após a independência, uma das principais características que o país apresentava é o déficit de infraestrutura. Depois de 16 anos que a gente teve de guerra, dois setores que mais sofreram, o setor de saúde e o setor da educação. 45% das infraestruturas do setor da educação, elas foram destruídas a nível do setor da guerra de 16 anos. 42% das infraestruturas do setor da saúde, elas foram destruídas. Um país que não herdou nada no que diz respeito à infraestrutura socioeconômica do colonialismo português, e as poucas infraestruturas, elas existentes, foram destruídas a nível de 16 anos. O país tinha poucas possibilidades de dar o início de um processo de reconstrução e criar os pilares para o desenvolvimento se não pusesse dentro da sua matriz de escolhas as infraestruturas. É nessa perspectiva que eu gostaria de falar, que houve
é discutível a questão toda, a qualidade, quantidade e os mecanismos de endividamento e tudo isso, isso é discutível, mas eu julgo que não é discutível que o país não podia passar com todo um processo de planificação sem ter que reparar pela necessidade de ter essa base. Então, se diz que o processo se conseguiu, não digo que construiu-se as infraestruturas necessárias, mas eu digo que as bases das infraestruturas necessárias, elas existem. Agora cabe a gente ter que criar todo um processo de articulações, como é que a gente, nas infraestruturas existentes, podemos ir buscar articulações para criar toda essa cadeia produtiva necessária. É nessa perspectiva que eu gostaria de reparar quando eu me referia à utilidade das infraestruturas socioeconômicas. Jaime, mesmo antes de avançarmos para os pontos que elegeu como os fracos da governação de Armando Guebuza, queria mesmo colocar a mesma questão. Até que ponto estas infraestruturas trouxeram uma dinâmica, um desenvolvimento, tanto para as comunidades como mesmo para o setor privado moçambicano? Porque um país, até certo ponto, precisa de uma burguesia. E parece-me aqui faltar uma burguesia moçambicana. E as infraestruturas, se calhar, seria uma grande oportunidade para o surgimento dessa burguesia, mas, ao meu entender, parece ter o nosso setor privado ficado um bocadinho à margem daquilo que são os benefícios destas grandes obras que foram construídas pelo presidente Guebuza, no seu mandato. Bom, Ricardo, apenas antes de dizer que discordo um pouco de si, a questão de um país precisa de uma burguesia é uma questão ideológica, é uma questão de modelo económico também, não é absoluto. Agora, vamos aqui assumir que se nós estamos, de fato, a abraçar uma economia de mercado, é natural que haja uma classe económica, uma classe económica nacional. Agora, aqui é preciso termos em conta um elemento que acho que falamos antes em outros dias, é que as infraestruturas, pelo menos aquelas que estão ligadas aos mega projetos, têm um problema estrutural de fracas ligações com o resto da economia. E se nós formos a ver também a história dos nossos grandes corredores de infraestruturas como Nacala, Beira e outros, é que são essencialmente infraestruturas feitas muitas vezes para servir ou grandes projetos ou países do Interland. Então, aí já temos um problema estrutural neste país de como é que as grandes infraestruturas são feitas, que de fato demanda uma mudança radical na forma como as decisões de investimentos em infraestruturas tomam-se. Agora, quando nós estamos aqui a dizer que a diversificação das parcerias econômicas com a entrada da China, Índia e outras foi boa, não estamos a dizer que necessariamente esses investimentos estão a conseguir reverter a tendência já existente de fracas ligações com a economia nacional. E se nós formos mais a fundo, vamos ver que uma crítica que é feita a esses empréstimos da China, Índia e outros, é que são muitas vezes empréstimos vinculados, mas que não é algo novo. Se nós formos a olhar um pouco para há uns 20 anos, grande parte da ajuda externa que nós tínhamos era uma ajuda vinculada. E ainda existe um pouco disto, ou seja, são financiamentos, empréstimos que são feitos com o condicionalismo de que têm que ser contratadas empresas e instituições do país de origem desses fundos. Então, importa aqui dizer que é bom que tenha havido esta diversificação, mas existem questões estruturais sobre os modelos de cooperação que nós temos, mas também sobre os modelos que nós temos de investimentos de infraestrutura, sob o ponto de vista de ligações que elas têm com a economia local. E por esta via, é claro, iriam reforçar uma classe económica nacional. Então, acho que isto são pontos que, de fato, ainda precisam de mais reflexão.
Já vou mesmo pedir os pontos que tinha eleito como os fracos dos 10 anos de Armando Guebuza, e logo a seguir vamos avançar para um grande assunto também que marcou o país, que é a tensão política, que depois veio desembocar no acordo de paz que foi assinado em setembro do ano passado. Jaime, os pontos fracos. Os pontos fracos eu indicaria uma excessiva partidarização. Acho que houve uma certa reversão que, sob o ponto de vista daquilo que vinha sendo a aposta da reforma do setor público e do Estado, de fato foi surpreendente a forma como se apostou numa influência e até escrito e tudo, a ideia de que o pertencimento ao partido Frelimo é um elemento importante para ocupar cargos do Estado. Certo. Acho que este foi um ponto negativo e, numa análise fria, eu tenho sérias dúvidas dos benefícios que isso pode ter tido para o país nos últimos anos. Segundo ponto é o diálogo. O diálogo político foi muito frágil e nós todos vimos aqui as consequências que isso teve. Portanto, uma crise que depois já de ser o tema que chegou inclusive à via militar. O terceiro elemento é o alto endividamento público. Nos últimos anos, que no meu entender vem de uma leitura, eu acho que até não chega a ser uma má leitura, vem de uma certa, quer dizer, eu acho que aí pode-se dizer que é um enfraquecimento da cultura de Estado, ou seja, acelerar-se o endividamento público em função da perspectiva de que nós vamos ter mais recursos que vêm dos recursos naturais e sem se pensar a médio e longo prazo, eu acho que até certo ponto revelou uma certa visão de médio e longo prazo. E o último ponto que eu iria aqui indicar seria a recentralização do Estado, principalmente naquilo que tem a ver com a relação existente entre o Estado Central e os municípios. Nos últimos anos houve muitos casos desses, houve muitos exemplos, e inclusive uma produção legislativa que até certo ponto tentou limitar ou reduzir aquilo que vinha sendo até aí um processo que, embora se diga gradual, pelo menos estava a ser positivamente progressivo. Então, acho que nestes últimos tempos, de fato, houve uma tentativa de recentralização. E um exemplo muito claro é a criação do governo da cidade de Maputo, cuja utilidade, relevância, até hoje ainda não se sabe e tem sido difícil explicar. E nos últimos anos também de governação do presidente Armando Guebuza, o conflito político-militar também assombrou, sobretudo a sociedade moçambicana, uma situação que até certo ponto acabou crucificando a imagem do presidente Guebuza, em que boa parte da sociedade comparava o modelo de governação, o Estado do presidente Guebuza com o seu antecessor, Joaquim Chissano, que era visto como o homem de diálogo. E a verdade é que ao fim de 2 anos e meio, 3 mesmo, de uma tensão político-militar, acabamos tendo um acordo de paz assinado no dia 5 de setembro de 2014. Portanto, Jaime, este assunto também foi um dos grandes marcos. Depois de um grande sufoco, acabou havendo esta lufada de oxigênio. Este desentendimento entre o governo e também a Renamo era algo evitável? Acho que era algo evitável. Depois, repare, Ricardo, que em 2008 e 2009 houve um documento fundamental que poderia muito bem, se tivesse sido levado mais a sério, e que foi inclusive apresentado pelo próprio chefe de Estado na União Africana, que é o relatório da revisão dos pais do
o Mecanismo Africano de Revisão dos Pares, que fez uma radiografia de forma participativa e lúcida e colocava algumas das questões que pode-se dizer que estiveram na origem daquilo que posteriormente viria a ser esta crise político-militar. Então, foi de fato surpreendente a forma como este estudo, que foi assumido pelo governo e inclusive com base no mesmo foi feito um plano nacional de ação, portanto foi surpreendente como este estudo e também toda a reflexão pública em relação à questão da reconciliação, inclusão, não tenha sido levada a sério. E creio que até certo ponto houve uma certa soberba pela significativa votação que o chefe de Estado teve, e acho que criou uma certa ilusão de que aquilo foi uma espécie de votação plebiscitária, ou seja, era uma forma de legitimar o seu estilo, e neste sentido acho que não se prestou a devida atenção para alguns elementos fundamentais do nosso país, de tal sorte que depois de 20 anos, de forma surpreendente, fomos incubando uma instabilidade que depois de 20 anos e depois irrompeu. Então, eu acho que sem dúvida houve muitas falhas e não foi por falta de aviso, não foi por falta de uma reflexão pública em relação a estes assuntos. Adelson, um homem que surgiu com um discurso de unidade nacional e coesão entre os moçambicanos, entretanto, nos últimos anos houve esta falta de diálogo que, na verdade, diálogo político que acabou culminando com esta tensão político-militar. Pode-se considerar isto uma grande mancha da governação de Armando Guebuza e também uma radiografia do seu modo de ser e de estar como estadista durante os 10 anos em que governou o país? Sim, é indiscutível que a tensão político-militar ela constitui uma da mancha de governação dos 10 anos do presidente Armando Emílio Guebuza. Mas também não podemos esquecer que, embora não desejável, a tensão política, ela muito por conta de como estava a decorrer o curso de governação, em algum momento era inevitável. Inevitável na medida quando fez-se menção aqui dos pontos fracos, aqui mencionou-se o processo. Eu não gostaria, e não gosto de dizer quando a gente fala da partidarização do Estado, porque aqui não está em causa a partidarização por outros partidos, aqui é a fremilização, porque é um partido específico que está a efetuar aqui o domínio, a abocanhar e a cooptação do Estado. E também há aqui mencionar a questão da intolerância política e exclusão social e econômica. Em algum momento o balão tinha que arrebentar, porque era de veras muito preocupante a forma como estava a ser dirigido o país, porque havia um grupo indeterminante de uma maioria que tirava proveitos e excluía em todas as áreas, refiro à área econômica, à área cultural, à área que é um determinado grupo que tomou domínio. E que, quando falo que a questão da Renamo, em algum momento questionava-se até que ponto um certo grupo, por ter opções políticas diferenciadas, elas não podiam fazer parte da convivência enquanto nação. Então, todo esse processo de exclusão social e econômica e outros aspectos relativos à sobrevalorização do partido em detrimento de fatores que são necessários, que é a inclusão, a unidade nacional, eles esticaram a corda até ao ponto que chegou. Porque o motivo da qual surgiu a tensão política, aquilo foi um pretexto, muito por conta do passado que já tinha. Eu julgo que, apesar de ser uma mancha, ela constitui um ponto que deve merecer a nossa reflexão constante e deve ser um ponto ao qual não podemos esquecer muito brevemente. Muito por conta da questão atual, se tomamos em consideração o contexto socioeconômico que o país apresenta, pela descoberta de recursos naturais com destaque para a indústria extrativa, julgo que não devemos em nenhum momento criar agora, em função das rendas que
que formos obter, criar aqui também um mecanismo de exclusão. Julgo que a gente teve na guerra de 16 anos e na tensão política lições mais do que suficientes para que situação similar não possa ocorrer. O atual presidente, muito por conta do posto que ocupava, ele ocupou quase 8 anos, posto como Ministério da Defesa, ele tem aqui mais do que experiência necessária para que situações similares não possam ocorrer. Eu mesmo vou pedir, mesmo para sair deste tema, em 30 segundos os meus dois convidados, para que me digam se, de facto, as premissas que levaram a esse conflito, esses problemas já foram resolvidos ou ainda temos um reduto desses problemas que até certo ponto, se não foram resolvidos, podem voltar a criar um foco de instabilidade? Não, de maneira alguma, não foram resolvidos. Se a gente tomar como referência os 4 pontos que foram fatores negociais durante os últimos anos entre o governo de Moçambique e o partido do Renamo, vimos que há 2 aspectos importantes que eu julgo que ainda não tiveram o seu desfecho desejável. Refiro-me à questão da despartização da função pública e o processo da redistribuição da riqueza. Então, se a gente de maneira participativa, não tomarmos a sério esses 2 aspectos, estaremos aqui somente a saltar ou a querer guardar um problema que ele pode vir com dimensão maior. Jaime, mesmo à luz do acordo de paz assinado no dia 5 de setembro de 2014, foi institucionalizado o Fundo de Reconciliação Nacional. Será esta uma das formas ideais de resolver o problema ou sente que há algo mais que tem que ser feito para, de facto, estancar de uma vez para sempre estes focos que acabam levando à instabilidade nacional? Eu acho que há 2 coisas aqui que são importantes. Um deles é a questão das bases sociais desta crise, desta tensão. Eu não creio que devam ser apenas vistas como coisa dos combatentes da Renamo. Existe uma base social muito mais ampla que acho que este fundo não cobre apenas pelas coisas, mas ao mesmo tempo surpreende-me que seja um fundo que já fala de 100 mil pessoas. Quem são esses 100 mil? Para mim não está claro. Outro ponto é a questão da legitimidade das instituições. E aí que queria dizer que ontem, por exemplo, o presidente do Conselho Constitucional, a miúde, falou da legitimidade das instituições. Eu acho que é preciso restaurar a legitimidade das instituições e investirmos muito nisso para que não haja espaço para que as desavenças do ponto de vista político possam ser levadas para uma via extra-institucional. Isto é muito mais amplo do que apenas pode estar neste acordo entre o governo e a Renamo. Vamos avançar para o terceiro tema, que tem a ver mesmo com o crime organizado. O último ano foi marcado bastante pelos crimes de sangue, assassinatos e também pelos sequestros. Sobretudo, a capital do país, cidade de Maputo, foi o local que mais casos registrou. Adelson, este problema do crime organizado é algo que tem a ver com a fragilidade das instituições de administração da justiça ou o país em si apresenta toda uma fragilidade que acaba criando condições para o fortalecimento dessas redes criminosas? O crime organizado, no ano passado, ele voltou a fazer-se notar, voltou com grande violência e sofisticação, e eu diria que o crime organizado, toda essa não digo prospecção, emersão que teve no ano passado do crime organizado, isso não tem somente a ver com a fragilidade que tem com o sistema da justiça. Isso passa a ser um problema estrutural e muito mais do que isso. Não se pode reparar somente numa determinada perspectiva, porque se formos a efetuar uma retrospectiva, no ano passado houve uma resposta satisfatória por parte do Poder Legislativo a poder adequar, quando fala muito pelo flagelo dos sequestros, poder adequar o quadro legal para dar uma resposta satisfatória. Mas situação igualitária a gente não encontrou com outros
com outros intervenientes. Continuamos ainda a ter uma polícia, não ter uma polícia especializada, mesmo sabendo que o crime organizado relativo ao flagelo dos sequestros, ele faz parte da matriz moçambicana. Agora, ele está presente. Digo isso muito por conta das questões estatísticas. Se formos a ver as dimensões estatísticas, bem como aquilo que disse o apogeu que atingiu pelo sequestro que teve do empresário Mohamed Bashir. Então, eu digo que isso é um problema estrutural, tem que ser resolvido na perspectiva estrutural, sem acusação de um interveniente específico, sob o risco da gente aqui fragilizar a contribuição que esta componente específica pode ter na resolução do problema. Mas, se permitam, mais 2 aspectos constituíram destaque no que diz respeito ao crime organizado no ano passado. Refiro-me também quando esteve em causa aqui, pôs-se em causa a soberania do Estado, a termos aqui quando ocorreu o assassinato do juiz de Insilica, juiz de instrução criminal, que à luz do dia foi mais ou menos numa manhã. Quando a gente tem situações dessas que o crime organizado não teme toda uma estrutura governamental a nível do Estado, a gente tem que questionar até que ponto o crime organizado é latéral. Depois, um aspecto que não podemos esquecer, no que diz respeito ao crime organizado, que foi a morte de 2 elementos ligados ao caso Carlos Cardoso. Se julgamos que era um assunto meramente resolvido, julgo que o assunto relativo ao Carlos Cardoso e ao fraude que ocorreu a nível do bancário, esse é algo que não está concluído. Poderá ser notícia ao longo do presente anos, crimes relativos a esse que deve deixar por parte das autoridades competentes a atenção necessária para que possam efetuar um devido acompanhamento. Jaime, quando temos assassinatos a acontecerem em plena luz do dia e também na capital do país, quando temos crimes de sequestros a acontecerem mesmo com um certo à vontade, apesar dos julgamentos que aconteceram durante o ano passado, estaremos aqui a caminhar para um Estado capturado pelo crime organizado? Olha, este debate já vai há algum tempo, inclusive existem textos escritos pelo Marcelo Moss em relação a isso, acho que com Peter Gastro e outras pessoas, sobre essa questão da criminalização do Estado. Até que ponto o Estado pode estar a ser capturado por algumas redes do crime. E, bom, embora isso não seja prova, mas vimos que alguns desses crimes tivemos agentes do Estado, no caso, tivemos agentes da polícia envolvidos em crime. Então isso já chama alguma atenção até que ponto, de fato, o Estado não está a prestar a devida atenção, pelo menos no que concerne com os seus agentes fazem e a forma como é que eles se ligam com o crime. Mas a mim chama particular atenção alguma ligação entre certos tipos de crimes, que é a questão dos sequestros, tráfico de drogas, etc. E não me parece que até agora tenha havido algum esforço por parte do nosso Estado de tentar esclarecer essas ligações todas, de tal sorte que quando nós vemos principalmente as pessoas que estão abatidas na rua ou não, quer dizer, parece ter algum padrão de crimes que se liga a elas. Então, é surpreendente que até este momento, na existência de certos elementos que são comuns, não tenha havido uma explicação racional sobre de onde é que vem este crime e, sobretudo, haver uma estratégia para que se estanque este crime. E um ponto que eu acho surpreendente, e já aqui o disse, é porque que o Estado moçambicano, por exemplo, nunca se preocupou em esclarecer as supostas ligações que existem entre o tráfico de drogas e uma figura que até certo ponto tem dado algum apoio a este Estado, que é o Sr. Mohamed Bashir. O que foi dito até agora não foi muito claro. Lembro-me que quando o Departamento de Estado americano tirou esta notícia, o próprio
governo, de forma célere, disse que este cidadão tinha ficha limpa, mas o advogado dele é que veio mais tarde dizer que, na verdade, ele já teve um caso acho que foi na Suazilândia. Portanto, chama a atenção a falta de atenção, desculpe este pleonasmo, com que se analisa as ligações existentes entre o crime, essas pessoas e o Estado. Então, creio que ainda há muito trabalho a ser feito e, de forma cada vez crescente, está a se notar que o Estado parece que está a ser impotente no combate ao crime. Muito bem, o setor de recursos minerais, sobretudo de carvão, também foi uma grande esperança para os moçambicanos, mas nos últimos anos tem defraudado até certo ponto essa grande euforia da população moçambicana. Adelson, o que é que está a acontecer de facto? É uma questão necessariamente de crise no setor de carvão em Moçambique, ou porque as próprias grandes mineradoras estão por detrás dessa exploração, também têm uma certa experiência, sabem muito bem manipular os estados, não é para tirar benefícios. Portanto, estamos aqui perante uma situação de crise real do setor de carvão em Moçambique, ou aqui pode haver um certo aproveitamento por parte dessas grandes companhias, atendendo até porque o carvão a nível internacional baixou de seu preço? Sim, eu presumo que, embora a gente esteja perante uma crise real, denoto aqui um aproveitamento, muito pela experiência que as companhias têm, estão a fazer tirar proveito dessa crise. E se tomarmos em consideração os outros eventos que ocorreram no ano passado, julgo que tiraram muito bem proveito disso. Mas agora, também não vamos aqui recusar que não estamos perante uma crise generalizada de dimensão global, que logicamente, por efeito dominó, também afetou Moçambique. Não podemos esquecer que a crise ela tomou dimensão muito por conta de 2 eventos que ocorreram, e os 2 eventos são de companhias de referência internacional. Refiro-me ao processo da venda que ocorreu da companhia Rio Tinto, as ações que tinha a companhia Rio Tinto, bem como também já no final do ano passado, que foi a questão da Vale, quando vendeu aqui parte dos seus ativos, já como 15%, é uma companhia japonesa. Temos também aqui no processo, quando a gente fala daqui de crise, também não podemos esquecer, isso ocorreu muito por conta das opções do maior, não só produtor, mas sim consumidor, que refiro à China, as opções que tomaram e, de certa maneira, afetaram as previsões que o país tem. E muito por conta também de tudo aquilo que nós falávamos quando falávamos aqui do processo de endividamento, todo um processo de previsibilidade que a gente tinha. Mas também temos aqui que explicar que o choque externo, ele somente teve impacto a nível nacional, muito por conta também da falta de preparação que ocorreu de maneira prévia para o projeto nacional, porque não podemos esquecer, até agora, embora que o processo de escoamento do carvão mineral ele estava previsto já há muito tempo, não foi, a nível nacional, não foi dado prioridade de construção das infraestruturas necessárias para o processo de escoamento. Acho que podemos aqui recordar todo o conflito que ocorreu da companhia indiana no processo da reabilitação da linha de Sena, todos os problemas. Podemos recordar também as discussões que ocorreram, a questão da opção de escoamento fluvial por parte do Zambezi, que ocorreu com maior destaque pela insistência que a companhia Rio Tinto tinha de poder usar a questão fluvial como um ponto de escoamento. Não podemos também esquecer os constrangimentos, problemas que ocorreram no processo da construção da linha férrea que sai de Moatize a Nacala pela companhia Vale. Então, todos esses também constituíram constrangimento que, associado à crise
associado à crise mundial do carvão, tiveram impacto a nível do setor energético nacional. Jaime, quais são as lições que esta crise nos traz? Que alternativas o país pode adotar para poder fazer face a esta situação, atendendo que continua ainda a haver uma certa expectativa em relação ao desenvolvimento do país ligado mesmo à exploração de recursos minerais? Estamos a olhar para o carvão, também à questão do gás. Eu acho que aquilo que nós dissemos aqui outro dia é que este país precisa começar a ter maior sensibilidade sob o ponto de vista de políticas públicas e principalmente a sua análise. Os grandes setores, digo setores em tanto que ministérios, normalmente, principalmente os económicos, normalmente têm uma direção de economia. Estas direções de economia penso que têm que ser mais atuantes, mais analíticas e principalmente agora que nós estamos a nos inserir numa economia que é mais vulnerável a choques externos. Então essas mudanças todas é preciso que de fato tenhamos uma capacidade de previsão maior. E depois é preciso nós termos em conta uma coisa, é que porque Moçambique está-se a inserir nesta economia de forma mais sistemática, as pessoas estão atentas a fatores de riscos que podem existir no nosso país e com base nisso eles vão informando as decisões de investimento. Então, nós temos que ter, é evidente, a capacidade de também analisar, prever das coisas para que justamente não possamos, ou seja, para que nós possamos mitigar os fatores de riscos, não só que impedem que investidores investam, mas também que aumentem os riscos que existem em relação a uma economia cada vez mais baseada na indústria extrativa. Então, acho que esse é um ponto essencial que nós devemos prestar mais atenção. Ficamos mesmo com 5 minutos para analisar 2 pontos. De forma rápida, vou pedir aos meus convidados para que façam uma breve análise daquilo que foram as 5ª eleições presidenciais e as 2ª para as Assembleias Provinciais, que aconteceram no dia 15 de outubro de 2014 e que a validação aconteceu mesmo nos últimos dias do mês de dezembro de 2014. Adelson, o Partido Frelimo saiu como grande vencedor e também o seu candidato Filipe Nyusi, mas entretanto há que notar aqui uma certa recuperação dos partidos da oposição, mais concretamente a Renamo e também o MDM. Quais são os pontos de análise que se oferece a fazer em relação a este processo eleitoral? De forma breve, podemos olhar para este assunto. Muito já se disse, mas em poucas palavras diria-se que foi evidente aqui que a Frelimo continua a força, a hegemonia da Frelimo continua presente, embora de maneira decrescente. Digo isso de maneira crescente porque em termos globais eu diria que a Frelimo foi a vencedora, mas em termos relativos houve por parte do MDM que posicionou-se e entrou na matriz como a terceira força, de certa maneira retirando toda análise que eram feitas em função de uma bipolarização que tinha no partido Frelimo e Renamo como 12 intervenientes políticos, o MDM aqui a tentar conseguir a duplicação dos seus números a nível do Parlamento, ela posiciona-se como a terceira força. Aqui também há uma, não diria ressurreição, mas diria que um reaparecimento da Renamo, muito por conta dos resultados eleitorais que conseguiu, em termos percentuais, conseguiu também significativamente ter um bom número de deputados, que os dois, tanto o MDM e a Renamo, retiraram 45 deputados do Partido Frelimo, e se tomarmos em conta a relação custo-benefício, muito por conta do investimento que a Frelimo fez a nível da campanha e da pré-campanha, diríamos aqui que, embora continue uma força
hegemônica, a Frelimo tem muito para poder fazer a reflexão, porque não está a dar conta do resultado. Se tomarmos como referência que em Moçambique existe um voto retrospectivo, teríamos aqui que a Frelimo deve efetuar uma análise para ver até que ponto está a ser perante o cidadão eleitor e o eleitor está a ser o partido político de preferência. Jaime, não quero mesmo o penalizar, mas quero pedir em 1 minuto que faça a análise do processo eleitoral para depois, em breves segundos, podermos fazer a perspectiva deste ano. Olha, eu penso que essas eleições foram um grande aprendizado em termos de dinâmica política, coisas que nós achávamos que já estavam, vamos dizer, consumadas, viu-se que não era bem assim. Refiro-me ao ressurgir, no caso da Renamo. Mas também noto que há um sentido de cidadania muito maior e penso que não só é um desafio para o chefe de Estado, mas para toda a classe política nacional. Mas acima de tudo, como antes disse, as instituições têm que entender que estão sob um escrutínio maior e, por isso, também tem um grande desafio para se legitimar. Peço-lhe 30 segundos para fazer aquilo que é a antevisão do 2015, sobretudo o desafio para Filipe Jacinto Nhosse como o novo presidente de Moçambique. 2015, novo governo que, sem dúvida, vai constituir um grande sinal, não só para nós todos, mas também para quem vê de fora. É preciso nós termos em conta que muitos dos grandes projetos ainda não tomaram a sua decisão final de investimento. Então, esses sinais que hão de ser dados não são só importantes sobre o ponto de vista de nós, mas também sobre o ponto de vista econômico. Então, acho que é um ano que, sem dúvida, de forma inexorável, já é aguardado com grande expectativa e, sem dúvida, vai ter muitas novidades. Adelson, 10 segundos. Sim, 10 segundos. Sim, será um ano, o presente ano será um ano, desejo eu, de certa maneira, de uma mudança, primeiro que dê sinais que possa sinalizar sobre mudanças. Há aspectos menos bons que ocorreram no ano passado, sobre os quais a gente deve nos livrar. Espero que o novo governo, o novo presidente, privilegie no processo de planificação, bem como dos beneficiários, tomar em consideração que o país é feito de aproximadamente 26 milhões de habitantes e não somente 4 milhões de habitantes que fazem parte de um determinado partido. Eu espero que 2015 seja um ano de êxitos para os meus dois convidados em especial e, acima de tudo, para toda a audiência que nos acompanhou durante o ano de 2014. Acima de tudo, esta vasta equipa do canal STV Notícias, muito em especial a minha realizadora, a Rita. Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui neste canal, que na verdade é mais seu do que nosso. Obrigado, 2015 seja um ano de sucesso.